São 8h11, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. E voltamos ao nosso papo com o Elísio Motos, secretário de Transporte de São João da Barra, também o nosso Arnaldo Neto, jornalista, editor da Folha da Manhã e da rádio Folha FM. Vamos seguindo, Arnaldo? Vamos lá, a gente está falando sobre 2020, né, rapaz? O tempo tá voando. A próxima eleição que é 2020. Rapaz, olha que... eu falei 2016 já, 2020. A gente estava falando sobre os possíveis alianças para 2020. Ontem eu escrevi sobre a conjuntura para 2020 com as possibilidades. Uma, a gente abordou aqui, é de Carla não ser candidata, e aí abre espaço para o grupo, né, e daí deve sair o candidato a 2020. Uma outra conjuntura é Carla reverter a condição dela na Machadada e ser a candidata à reeleição, natural, como qualquer prefeito, e a gente fala isso aqui, tem o Rafael, por exemplo, que é pré-candidato à reeleição, isso é natural em todas as cidades. A Carla seria candidata à reeleição, mas ela não tem um vice, porque o Alexandre está no seu segundo mandato de vice, foi vice do ex-prefeito Nel, que é vice agora da prefeita Carla. Abre-se essa janela no grupo. Essa disputa para ser vice de Carla, mesmo que interna e ainda tímida, já acontece? Tem realmente nomes aí na fila para ser candidato? O seu é um deles? Como está na minha matéria, inclusive? Essa também é uma questão que acredito que deva ser resolvida e vai ser resolvida, a questão pesquisa popular, em grupo, mas existe sim alguns nomes que gostariam de ser o vice da prefeita, né? Todos sabem que a prefeita, ela sendo candidata, é uma eleição, né, muito sólida, e todo mundo também, é um assunto que às vezes se fala nos bastidores, mas às vezes em público ninguém fala, mas também não tem problema de falar, que a prefeita tem pretensões, né, de concorrer a uma cadeira na Câmara, uma cadeira na Alerj, e todo mundo sonha de traçar esse caminho para poder chegar, de repente, em um objetivo, uma candidatura de prefeito. E acredito que os nomes que tenham interesse de serviço também pensam nessa possibilidade. Agora, quando a Carla puxa você para ser secretário, e abre a cadeira para Chico, houve quem comentasse também dos analistas políticos que seria uma jogada de dar visibilidade a Chico, trazer Chico mais para perto, e isso quebraria Franks, que é hoje o nome do grupo da Wire. Embora eu vou ser muito sincero, como já falei em outras vezes, eu acho que o grupo da Wire ainda pode lançar o deputado Bruno como candidato a prefeito em 2020. Eu acho que a família ainda pode pensar nisso lá na frente, dependendo da conjuntura. Mas o nome hoje do grupo é o vereador Franks. Quando ela traz o Chico, e aí se a gente for voltar lá em 2008, quando o Chico... O Franks é do mesmo reduto eleitoral, se a gente for voltar nas eleições anteriores, o Franks é eleito a primeira vez, inclusive quando o Chico abre para ser candidato a vice de Betinho em uma outra oportunidade. Enfim, tem toda uma conjuntura eleitoral que, se a gente for falar detalhe por detalhe aqui, a gente fica o programa inteiro. Mas você, tanto quanto eu, até mais, porque você fazia parte do grupo à época, acompanhou isso, e sabe. Você vê também dessa forma que fortalecer o Chico agora é tentar enfraquecer o Franks no seu reduto? Não acredito que esse seja o principal objetivo, não. Pode até acontecer, eu não sei se essa estratégia, se fosse, daria até certo. Eu acho até que pode promover um efeito contrário, uma opinião particular minha, né, que eu vejo a política, às vezes, de uma outra forma, em relacionado aos debates, entre outras coisas. Um grande exemplo disso, que eu quase não fazia os discursos na Câmara, nos comícios, falava muito pouco, fui mais votado. Uma coisa não está atrelada à outra. Da mesma forma que Franks, o vereador atuante na Câmara, Eziel na Câmara, por exemplo, a diferença foi de 15 votos, Chico estava fora do cenário eleitoral já há algum tempo. Então, eu não vejo se essa estratégia seria correta, mas não acredito que tenha a ver, não. Eu acredito que a situação com Chico já se mostrou desde o início do governo, solidário à prefeita, né, em apoiar e torcer que desse certo o governo. Foi um candidato que perdeu a eleição por 15 votos, teve uma votação expressiva, uma vez que ele teve 1.401 e teve candidato que ganhou com menos de 900 votos. Menos, sim. Então eu acho que foi uma oportunidade merecida, né, por todo, como é que eu falo,
todo o patrimônio político ali que ele tem, a experiência, e perder por 15 votos numa eleição concorrida como aquela, mereceu aí estar na Câmara, poder, né, expressar, mostrar seu trabalho, né, estar perto do seu povo, dar um gás nos seus eleitores, que foram muitos. Eu vejo por esse lado. Eu não vejo como uma forma de atacar Franks, apesar de entender que vai ser quase inevitável, né, através da última sessão, que foi uma sessão extraordinária, que já entraram os dois lá para um debate e tudo, mas é uma coisa muito pessoal dos dois, né, e acaba influenciando aí no cenário. Falando na Câmara, né, você está licenciado, mas você faz parte dessa legislatura, saiu agora, saiu há pouco tempo. A Câmara tem uma situação meio atípica, né, Elias? A gente está aí já há 4 legislaturas sob a presidência da Luísa Siqueira. Como que você avalia a condução da Luísa no trabalho da casa em todas essas legislaturas? Eu não sou a pessoa mais ideal para falar, né, na questão de Aloysio. Tivemos algumas diferenças, né, lá atrás, mas ele tem o seu mérito. A primeira foi a prefeita, que deu essa oportunidade, né? A primeira lá de 2013. 2013. A segunda foi uma articulação que ele construiu, junto com os dois da oposição, Cacá e Franks, e aí eu também estava junto com o Alex, ele construiu. A terceira, né, foi a Soninha, que acabou abrindo mão, né, para ele. E a quarta, essas circunstâncias aí de Alex. Então, o Aloysio está aí, está à frente, está fazendo um bom trabalho. Realmente ele é um cara que conseguiu se manter aí e está tentando, né, lidar ali com os vereadores, com todos e tal. Algumas questões que a gente discorda, mas aí uma outra questão. Mas estou torcendo que dê certo, que termine bem esse mandato, essa legislatura, ele possa realmente construir a Câmara nova sede. A Câmara tem um recurso grande para 9 vereadores, então tem que empregar bem e deixar lá, no final da sua legislatura, um patrimônio que vai servir para os próximos vereadores, que seja eu, que seja outros. Eu torço por isso. Senão, se ele não conseguir fazer isso, vai ficar muito vago, ficar 8 anos na presidência e não deixar ali uma obra, uma coisa que possa marcar ali. Aí ele vai terminar muito vago se isso não acontecer. Então eu torço que dê tudo certo, que ele consiga fazer a nova sede, consiga deixar esse patrimônio aí para a população e para os próximos vereadores. Agora, foi criado um fundo lá atrás, né? Vocês aprovaram a criação de um fundo para que não voltasse as sobras do 10º para a prefeitura, e esse dinheiro do fundo seria para a construção da obra. Muitos poucos vereadores gostam de falar disso. Inclusive o Alex, quando me concedeu uma entrevista como presidente eleito, não falou muito sobre. Você sabe esse fundo, o que aconteceu? Teve. Agora, o que é consenso é que não há recurso nesse fundo para construir a casa. Por quê? O que aconteceu nesse meio tempo? Que o dinheiro que seria para construir a Câmara não chegou a um montante que seria o ideal para isso. Você saberia falar? Eu acredito que na impossibilidade, né, da questão burocrática, questão do terreno, entre outras, é uma coisa, opinião pessoal, tá, sim. Arnaldo? Porque eu não participo, não sei como que é feita a gestão, não participo da mesa diretora já há alguns anos, e a mesa diretora que tem esse acesso aí, esse controle relacionado ao fundo. Acredito que nessa impossibilidade da construção, ele possa ter visto outras coisas, outra maneira de investir esse dinheiro, né, na própria estrutura ali, nos trabalhos ali que envolve a Câmara. Agora, a não ser que, como acontece muito na Câmara dos Deputados, você seja exonerado no dia para participar da votação e depois volte a ser secretário, a não ser que isso aconteça, você não vai participar de uma votação que está prevista para acontecer até outubro, que é da mudança no número de cadeiras na Câmara de São João da Barra. Mas é um assunto que eu já conversei com vocês isso lá em 2014, 2015, a gente já fez matéria sobre isso lá atrás, sobre esse assunto. Qual é o seu posicionamento hoje? Você acha que realmente vai haver uma ampliação do número de cadeiras? E se você acha que sim, vai ser 11 ou vai ser 13, como permite a legislação, o máximo ser 13? Olha, lá atrás estava muito quente ali a questão de 11 cadeiras. Eu já ouvi por parte de alguns vereadores 9 cadeiras. A manutenção em 9? A manutenção em 9. E também uma grande minoria, né, seriam 13. Inclusive, pessoal
pessoalmente, eu sempre manifestei a possibilidade das 13 cadeiras. Mas essa, eu acredito também que vai ser uma questão que vai ser decidida em grupo. Ver a melhor conjuntura, a melhor forma de montar, a melhor estratégia. E isso vai caminhar. É inevitável, agora não tem mais para onde fugir. Se votar até outubro, tem que ser 11 ou 13. E se não colocarem na pauta, permanece as 9. Foi o que aconteceu em 2015, né? Isso. Ensaiou colocar em pauta, eu cheguei a ouvir vocês 1 a 1, fiz matéria 1 a 1 para ver qual seria um paralelo aí, ou qual seria uma perspectiva para essa votação, mas pelas informações de bastidores, como você mesmo falou, muitos vereadores daquela época passaram para o grupo de Carla. Começou a se construir ali o grupo de Carla para 2020, para 2016. E atribui-se a esse movimento, o fato de não ter entrado em pauta. Você lá de dentro, embora não estivesse no grupo de Carla, pode falar para a gente se foi realmente isso? Teve interferência da então candidata ou pré-candidata prefeita para que não aumentasse o número de cadeiras na casa? Eu tenho, assim, a minha convicção que sim. Porque a gente precisava de mais um voto para poder mudar. E esse voto seria a Soninha, e como ela estava aliada, assim, naquele momento a prefeita, ela votou não chegou a colocar, né? Chegou a colocar em pauta? Tô na dúvida. Não tô lembrado agora, chegou e foi reprovado. Não chegou a ser colocado, não. Não chegou, né? Então tá bom. E eu acredito que sim, teve uma interferência. Às vezes tem. Eu acho que com a experiência política, de líder que os vereadores acabam, em algumas situações, ouvindo e entrando num consenso. Agora tem Vitinho sinalizou ali que não, aí já é outra fonte aqui, já falou que colocou em pauta. Estou na dúvida, esclareço depois na postagem que a gente fizer sobre esse nosso bate-papo aqui. Ainda falando sobre Câmara, e a gente tem que falar ainda sobre PDT já, mas de novo o Rafael fazendo uma pergunta aqui, embora você esteja fora da Câmara. Pergunta ao secretário se ele é a favor da sessão da Câmara voltar para as 17 horas. Esse é um debate antigo. O Alex, quando me concedeu a entrevista como presidente da Câmara, disse que era a intenção dele em março voltar a sessão para as 17 horas. Teve todo o problema de saúde que a gente acompanhou e acabou abrindo mão da presidência. Foi a Luísa que levou a sessão para de manhã. Agora, entre vocês ali, o próprio Luiz, quando esteve aqui, falou que muitos vereadores não falam sobre isso abertamente, mas que são contra levar a sessão para as 17 horas. É isso mesmo? Tem alguns vereadores, sim, que preferem de manhã, principalmente aqueles que moram mais distante da sede do município. Uma vez que vem na parte da manhã e tira o dia ali em São João da Barra para resolver algumas questões. E não fica, por exemplo, no final da tarde, se você tiver que ir em uma outra cidade, você fica limitado a ter que voltar para a cidade e para a questão da sessão. Eu sempre, nesse sentido, manifestei que para mim indifere, moro em Barcelos, muito próximo, não tem nada que me impeça de participar da sessão à tarde. Agora aqui, só para... Estou tendo informação aqui, foi 5-4 essa votação da questão das cadeiras. Você, Frank, Cacá, Eziel e Jonas votaram a favor e os demais da legislatura anterior foram contra a ampliação aí do número de cadeiras e por isso continuou com 9. E para essa eleição agora, que vai ser um perfil totalmente diferente, Elias, não vai existir coligação, os partidos vão ter que vir sozinhos, vão ter que construir aí suas legendas com 30% de mulher. Isso. Vai ser mais difícil aí para fazer esse cálculo, os partidos têm que se fortalecer, ou até mesmo por essas mudanças pode ser que favoreça aí a uma alteração no número de cadeiras. Hoje eu entendo, se você parar para pensar em questão do grupo a qual fazemos parte hoje, seria o melhor 9 ou 11, não 13. 13 facilitaria para a oposição montar mais de uma frente, 2 frentes, 3 frentes. Agora, hoje, para o grupo que tem melhor condição de montar os partidos, não tendo essa coligação, seria o grupo ao qual fazemos parte. Então, é uma coisa que vai ter que ser discutida em grupo. Qual o melhor? Se colocar 9, 2 vereadores poderiam ser eleitos, mas seriam eleitos em qual lado?
tem que ser uma coisa construída em grupo aí, ver o melhor. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua condição para 2020. Você é do PDT, né, partido que tem até, a gente pode até falar sobre a polêmica nacional aí com essa sanção aos deputados que votaram a favor da reforma da Previdência, mas vamos nos limitar primeiro aqui à questão local. O advogado Juliano Rangel, né, tem se colocado aí como pré-candidato a prefeito e tem se aproximado muito do PDT. Inclusive ele tem um encontro aí com relação ao PDT previsto para hoje, uma aproximação com o partido. Já teve foto dele com o Caio e com a Denise Esteves, que eu não sei se ainda está como presidente do partido, mas já esteve. Presidente. É presidente do partido lá em São João da Barra. Então tem essa aproximação do Juliano, que como possível candidato, eu vou sair de férias agora, amanhã aqui, sair 10 dias de férias, mas no meu retorno vou marcar com o Juliano aqui também para a gente bater um papo. E o que acontece? Essa aproximação do PDT, você ficaria a priori sem partido, embora tenha a janela ali na frente. Mas você está há muito tempo no PDT e tem mandato. Você tem articulado também por outras frentes para continuar com o partido em São João da Barra? Não, na verdade não. A minha relação com o PDT, boa, mas não muito a nível município, a nível estadual. Né, com o Ismael, lá com o Bonifácio, uma relação muito boa. Mas sabemos que quem realmente está à frente do partido aqui na região é o Caio, mas acredito que eles deveriam ter analisado melhor a fidelidade desde 2006, 3 eleições concorrendo com o PDT, porém eles sempre naquela intenção de lançar majoritária lá no município, mas a gente sempre esperando o momento oportuno, né, uma coisa que possa ser construída, não simplesmente vou lançar uma candidatura de prefeito. Então fui fiel até aqui, estou no partido, mas eles têm a liberdade ali de escolher o candidato que eles quiserem, né, pode tocar, e se isso acontecer, vou de repente procurar um outro partido, né, recebi já alguns convites, então vamos analisar isso mais na frente, mas vamos deixar andar. Também não busquei, não dá vaga para Juliano, deixa eles conduzirem ali como partido, e dependendo do resultado, lá na frente eu vou analisar qual o caminho a seguir. Agora, e a sua relação com Caio Viana? Como você falou, ele coordena um partido regionalmente já há algum tempo, né? Embora a atuação do Caio como cabo eleitoral do candidato a presidente Ciro Gomes tenha sido muito contestada aqui em Campos, né? Um assunto que que eu pretendo debater com ele quando conseguir marcar a entrevista. Conversei com ele há pouco tempo para tentar marcar uma entrevista aqui. Você tem algum contato direto com o Caio com relação a essa questão partidária? É um assunto que vocês conversam? Ou desde 2016 isso não é tão próximo assim? Já tive sim algumas conversas com ele, mas não tem essa proximidade toda não. Acaba a questão partidária, né, ele é um líder aqui na toda a região do PDT e foi candidato, deputado federal na última eleição. Não pude apoiar por conta que ele só se decidiu quase após a finalização do prazo. Isso dificultou, né, a pressão grande, o vereador mais votado do município, a prefeita Carla, com vários compromissos de deputados que levaram inúmeras emendas, inclusive a Soraya, que eu apoiei, são 5 milhões de reais em saneamento, em várias outras questões lá no município. A prefeita tinha esse compromisso e a pressão foi grande, que eu tinha que escolher um deputado federal. E ele não se decidiu, mandei recado, procurei o Roberto Barbosa, ele tentava ligar, não conseguia falar. E quando eu assumi um compromisso, né, com a Soraya, junto com a prefeita lá, aí Caio é candidato, que ele fala com você, agora não tem mais como, infelizmente a gente tem essa postura, fechou um compromisso, está fechado. Ele poderia ter construído isso antes, um pouquinho, 1 mês, 2 meses, tem a possibilidade de lançar, me aguarda aí e tal, mas a gente não consegue falar, não tem telefone, aí isso dificultou essa relação. E isso talvez o que está acontecendo hoje é consequência lá de 2018, pode ter sido isso também. Então, agora que a gente já está caminhando para o final, queria falar com você com perspectiva para 2020. Como você mesmo tem falado, você tem uma vasta experiência aí em acompanhar esse cenário eleitoral, candidato algumas vezes, vereador por 2 mandatos, enfim, hoje secretário. Como você está vendo essa conjuntura para 2020? Você tem um cenário com Carla, vamos falar sobre esses 2 cenários. Primeiro, o cenário com Carla,
Carla podendo ser candidata, com Franks com nome entre possível candidato a prefeito, com o empresário Renê Fernandes, Renezinho da Lotérica lá também como possível candidato, o Juliano, que está costurando com o PDT para ser candidato. Como que você vê esses cenários caso Carla seja candidata? Caso ela não seja Caso ela seja candidata. Ela candidata e essas candidaturas que estão se fortalecendo, ou tentando se fortalecer. Eu acredito que sim, podemos ter sim uma terceira via em São João da Barra. Acredito que é viável, acredito que é o caminho, né, reflexo das últimas eleições e tal, mas não acredito nessa gama toda de candidatos. Acredito que eles vão se unir de alguma maneira, alguns desistirem, é a minha opinião, mas também não posso afirmar quem seria. Sim. Mas eu acho que uma terceira via é viável sim, acredito que possa acontecer, mas não acredito nessa quantidade toda de candidatos. São especulações, são pessoas realmente que têm algumas ideias que gostariam de colocar em prática. Veio uma oportunidade nesse momento que o Brasil está passando, mas vejo que lá na frente eles vão sentar e usar, né, e achar aí um caminho. E não vem essa quantidade de terceira via, né? Como eu falei, hoje tem Renê, Mike Lalanga, esqueci de citar também, que se coloca como pré-candidato a prefeito, Renê, Mike, Juliano, pode ter outros nomes que eu posso estar esquecendo aqui. Mas num cenário com Carla, e além do Franks, que seria o nome de oposição. Seria o nome do tradicional dualismo, substituindo a família da Aires, seria o Franks o candidato de oposição. Aí você acha num cenário com Carla, com máquina na mão e com essa divisão da terceira via e oposição, favoreceria uma reeleição da prefeita? Eu tenho certeza que favorece sim. Essa divisão toda aí com certeza favorece. Agora, num outro cenário, né, a Machadada sendo confirmada no TSE, Carla impossibilitada de ser candidata, como que fica a divisão dentro do grupo de vocês? Porque você tem entre os nomes cotados a possível prefeito, a Sônia, como eu citei aqui, Gersinho correndo por fora, um outro nome também que não pode ser descartado, e o presidente da Câmara, que, como você mesmo falou, articulou aí durante 4 legislaturas para ser presidente da Casa. Como que fica essa divisão entre vocês? Vai ser o que Carla decidir? Vai ser a pesquisa? Como que vai ficar entre vocês? Olha, hoje eu vou poder falar por mim, né? Hoje o caminho é caminhar junto com a prefeita, no candidato que foi escolhido junto com o grupo, né? E eu torço e vou trabalhar para isso, que seja pesquisa popular. Então, ela, se errou ou não na indicação, não é esse detalhe, mas se teve algum erro, ela vai tentar agora não buscar essa responsabilidade só para ela. Eu acredito que o caminho seria esse, dividir essa responsabilidade com o grupo, não puxar só para ela e ditar ali um sucessor, é a minha opinião, mas estou com o grupo. E tudo isso vai depender lá na frente, como que vai acontecer, qual critérios. Então ninguém se conversa sobre isso abertamente. Se alguém conversa nos cantinhos é uma outra situação, mas nunca teve uma conversa. Cantinho sempre tem conversa, você sabe bem disso. Tem, mas a conversa aberta sobre isso, hoje o nome que o grupo defende é a reeleição da prefeita Carla Machado. Elísio, obrigado. Chegamos ao final aqui do segmento, da entrevista, aliás, do papo. Não foi nenhuma entrevista, foi um papo. Prazer, obrigado pela presença. Volte sempre, quando precisar. Eu que agradeço a oportunidade, né? Queria agradecer aí a audiência de todos os ouvintes da Folha, todos que assistem também pela rede social, né? Falar que, tanto como vereador ou secretário de Transporte e Trânsito, também estou, né, solícito e à disposição sempre para estar presente, prestar algum esclarecimento, tirar alguma dúvida, estou sempre à disposição. Muito obrigado, Elísio. Arnaldo, não libero. Não libero o Arnaldo. Arnaldo fica, porque a gente tem papo ainda para hoje. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das